O líder do movimento dos trabalhadores rurais sem terra no Pará, Ulisses Manassas, é também um dos líderes nacionais do movimento, ao lado de João Pedro Stedley. Qual a verdadeira ideologia e linha de ação do MST no campo da esquerda brasileira e internacional? Por que invadem fazendas consideradas produtivas? Essas e outras questões, Manassas responde neste Papo no Tucupi. A entrevista foi gravada no Hotel Princesa Louçã, em Belém, antes da chacina de Pau d'Arco, no sul do Pará, onde morreram 10 trabalhadores rurais. Olá, Manassas, muito obrigado por essa entrevista. Eu quero saber de você, primeiramente, por que o movimento rural dos trabalhadores sem terra não conseguiu o apoio da população brasileira, embora esteja aí há mais de 30 anos. Na verdade, o MST é um movimento que vem sendo muito criminalizado nos últimos períodos, né? Por conta da sua atuação. Mas assim, o MST já teve, na verdade, durante um período, especialmente pós o massacre de Eldorado, em 96, muito apoio popular, né? Um apelo popular muito grande pela sensibilização da sociedade, pelo grau de violência que se estabelece na luta pela reforma agrária, mas ao mesmo tempo da necessidade que a sociedade tem em relação à reforma agrária. Se nós formos pegar as últimas pesquisas que foram realizadas, a maioria esmagadora da população brasileira apoia a reforma agrária. Mas entre esses apoiadores da reforma agrária, tem uns que têm alguma reticência com o MST. Dizem, eu apoio a reforma agrária, mas não apoio o MST, por considerar um movimento criminoso, violento. Nós consideramos que isso faz parte de um processo de discriminação que os grandes veículos de comunicação de massa têm com o MST. Na verdade, existe objetivamente uma manipulação de números pela mídia, uma manipulação das informações por parte da grande imprensa. O MST só aparece na grande imprensa quando acontece um assassinato contra trabalhadores rurais ou quando o MST é obrigado a fazer uma mobilização pública, ocupar um prédio público, ou seja, associa o MST à agenda da violência. Quando, se você for analisar, nós temos uma organização que tem quase 400 mil famílias assentadas, hoje que tem sua terra trabalhando, produzindo, mais de 2.000 escolas no campo, organizadas pelo MST, né? Mais de 200 cooperativas e associações trabalhando com agroecologia, com alimentos saudáveis. Essa pauta não passa na grande imprensa. Então a grande imprensa nunca, jamais mostrou para a sociedade essa agenda positiva que o MST impõe para a sociedade. A urgência da reforma agrária, a necessidade do humanismo, da vida, da produção de alimentos saudáveis. Essa agenda não passa no grande veículo de comunicação. Então, por isso, as pessoas têm uma informação muito distorcida em relação ao movimento sem terra. O MST, por exemplo, já recebeu prêmios internacionais pela sua atuação no campo da produção de alimentos e pelo seu projeto de educação, que é fundamentado numa educação que parte dos saberes, dos conhecimentos dos povos do campo, o método Paulo Freire, enfim. A imagem de truculência, violência, talvez também seja associada às declarações do João Pedro Stedley, que é o líder nacional, que inclusive faz declarações anacrônicas contra a Constituição, dizer que vai pegar em armas, vai fazer uma revolução, ou seja, atenta contra o modelo constitucional brasileiro. Você acha que isso aí não é um atraso? Ou seja, a população não gosta de ouvir esse discurso? Eu acho que a população, de fato, não gosta desse tipo de discurso, né? E, obviamente, assim, o João Pedro tem... como ele fala muito, ele é um dos porta-vozes do nosso movimento, né, digamos assim, um dos fundadores do MST, como ele fala também muito, o João Pedro acaba se excedendo em algumas falas, né? E, obviamente, por conta desse exercício permanente da palavra, da fala, ele é um porta-voz do MST. Agora, na verdade, esse discurso de imposição de luta, da luta de classe, a sociedade não consegue absorver de certa forma. No meu entendimento, por conta de uma formação também deformada, que passaram para a sociedade brasileira, dizer que as pessoas têm que ser passivas, que o povo brasileiro é um povo ordeiro, um povo passivo. Nosso entendimento é necessário que as pessoas se levantem de fato. O Brasil não pode mais permanecer com uma estrutura social extremamente injusta como um país extremamente rico, mas ao mesmo tempo extremamente desigual, especialmente no campo, onde o Brasil é o país que mais concentra terra no mundo inteiro. O Brasil superou o Paraguai, que era vizinho nosso, que era o país que mais concentrava a propriedade de terra no mundo. Hoje o Brasil superou o Paraguai, então essa estrutura social não pode permanecer dessa forma. Então, o que o MST faz? O MST procura construir uma consciência crítica nacional e, para nós, o MST é fundamental para a sociedade brasileira. Qualquer sociedade democrática no mundo inteiro jamais se desenvolveu sem ter movimentos sociais fortes, críticos, que são, na verdade,
os olhos da sociedade, né? Aqueles que criticam, aqueles que fazem apontamentos, que fazem proposições. Então o MST, como os outros movimentos sociais, são fundamentais para esse equilíbrio democrático no país. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma reação dos setores conservadores que impregnam no sentimento popular uma ideia de que o movimento sem terra é um movimento criminoso, violento, desordeiro. Na verdade, não é. O MST se fundamenta no seu principal método de luta, por exemplo, que é a ocupação de terra, a partir do que afirma a Constituição brasileira. No artigo 184 afirma que toda propriedade rural que não cumpre a sua função social deve ser destinada para fins de reforma agrária. Então o que o MST faz? A ocupação como um método de pressão para que o Estado desaproprie as terras e passe a assentar as famílias que precisam. Pois é, no caso do Pará, especificamente, o movimento dos sem terra vem ocupando e vem invadindo desde 2008 até um pouco antes a fazenda Cedro, que foi comprada, que era originalmente da família Mutran, e foi comprada pela Agropecuária Santa Bárbara, do Daniel Dantas, e hoje a fazenda está invadida, sua sede está invadida pelo movimento do Sem Terra. E é uma área produtiva, uma área de 14 mil hectares, onde existia melhorias genéticas no gado e outras coisas mais. Isso não é uma contradição do movimento? Dizer que as terras estavam improdutivas? Fazer só uma retificação. Na verdade, nós não utilizamos o termo invasão, né? Esse termo nós fazemos sempre uma disputa, digamos assim, conceitual, né? O MST não utiliza esse termo invasão, nós inclusive atribuímos isso como uma forma preconceituosa de utilizar, de trabalhar com o movimento social. A gente acha que isso, na verdade, o termo invasão, ela já é um termo discriminatório, né? E é um termo já que criminaliza quem pratica a ocupação de terra. Mas peraí, mas me diga o seguinte, se existe a propriedade privada, a Constituição defende a propriedade privada, alguém chega lá, passa a ocupar essa terra, isso não é invasão? Não, no nosso entendimento não é. Por quê? Porque as terras que o MST ocupa, elas são terras selecionadas pelo movimento. A gente pega, na verdade, os cadastros que são de domínio público para dizer o que são terras públicas e o que não são, através do levantamento cartorial que é feito junto ao ITERPA, Instituto de Terra do Pará, e ao próprio INCRA, né? O que é terra pública? O que para nós o que é terra pública deve ser destinado para fins públicos e não privados, né? Não pode um proprietário se apropriar de uma gigantesca fazenda, por exemplo, se a terra é pública. A terra pública no caso da Cedro, é uma fazenda produtiva. Sim, mas mesmo o critério de produtividade para nós é questionável. O MST, desde o ano 2000, apresentou uma proposta de que seja revisto o índice de produtividade da terra. O nosso índice de produtividade da terra ele é de 67. Então isso para nós já está completamente desatualizado. A gente não pode ter uma cabeça de gado em 2 hectares de terra que já é considerado produtivo. Então nós estamos questionando profundamente essa produtividade e mais, a utilização da terra por parte dos grandes latifundiários do agronegócio e fazendeiros de terra. Então o MST questiona essa legislação. E para nós a ocupação, e aí por que nós usamos o termo ocupação? Ocupar um espaço que está sendo improdutivo. Ocupar um espaço que está sendo ocioso, no nosso entendimento. Seja aqueles que não são utilizados, que é o latifúndio mais para especulação, seja mesmo aqueles que estão utilizando, por exemplo, os crimes ambientais, como é o caso da fazenda do Daniel Dantas. Ali está comprovadamente, inclusive por relatório do Ministério Público do Estado, que ali aconteceu crime ambiental, porque aquela região era chamada os polígonos dos Castanhais. Aquela terra foi dado títulos de aforamento por cerca de 20 anos para os proprietários que antes eram os Mutrans. E depois esse título de aforamento tinha que ser revisto novamente com o Estado. Depois eles passaram e negociaram para terceiros. Então uma prática, no nosso entendimento, ilegal, e essas terras precisam ser devolvidas para fins de reforma agrária. E o MST fez a ocupação exatamente para pressionar o Estado, que é o responsável para essa conduta, né? Pois é, no caso específico, aquela área que era uma área original dos Castanhais, foi dada em aforamento, aquela área foi dada em aforamento para várias pessoas naquele momento, e depois de um determinado tempo, essas áreas foram contestadas perante o ITERPA, porque ela fica a 50 quilômetros de Marabá, e naquele momento o ITERPA disse que elas estavam totalmente irregulares, e mesmo assim ela foi invadida. Pois é, o problema é o seguinte, para nós há um desvio de função da propriedade. Qual era a ideia? Era preciso fazer, por exemplo, a exploração, a utilização da propriedade para a produção de alimentos e, ao mesmo tempo, tinha que respeitar a legislação ambiental vigente no país. E para nós não há, em absoluto, isso aí.
a legislação ambiental foi completamente desrespeitada quando você destruiu completamente a vegetação da área para plantar capim, para a pecuária, para o pasto, que isso é extremamente danoso para os solos da região amazônica, por exemplo. A fazenda hoje está ocupada, a sede da fazenda está ocupada ainda faz 4 anos. E o que fazem lá digamos, os ocupantes? A não ser, recebem dinheiro da União para sobreviver. Como é que essa questão complicada que o povo ainda não conseguiu compreender? Como é que o movimento Sem Terra recebe dinheiro da União, embora não tenha uma regulamentação legal, né? O movimento Sem Terra não tem uma pessoa jurídica legal, né? Bom, primeiro que nós não recebemos absolutamente nada da União. A área ainda está num processo irregular, não existe um acampamento nosso, com com cerca de 300 famílias, é um acampamento, as pessoas estão num processo de resistência naquela propriedade. Ou seja, ocuparam, fizeram barracos de taipa, como se fala, né, de barro, né, casas de palha ou de plástico, de lona preta, estão lá naquele período em luta e resistência, esperando que o Estado, através do INCRA e do ITERPA, consiga fazer um levantamento cartorial da propriedade para disponibilizar ela para fim de reforma agrária. Então é uma disputa jurídica, é uma área de conflito permanente na Fazenda Serra. Inclusive ela já foi palco de várias tentativas de assassinato por parte dos fazendeiros contra os trabalhadores lá. Então a área está em disputa ainda. Não existe absolutamente. Então, quando existe um acampamento não regularizado, não existe nenhum recurso público envolvido nesse processo. Na medida em que o Estado arrecade a área, disponibilize e os trabalhadores que são hoje ocupantes passem a ser clientes da reforma agrária, aí sim eles terão direitos a diversos créditos, inclusive crédito à habitação, para construir habitação rural, crédito para a produção de alimentos, mas esses créditos não são de graça, eles são empréstimos que você tem que devolver ao Estado. Ulisses, de qualquer forma, o governo federal e os governos estaduais passam, de alguma forma, a manter algum desses acampamentos, seja com subsídio de alguma qualidade, chega com o poder público, que tem que tomar conta desses acampamentos. Quer dizer, como é que funciona essa estrutura em relação a isso? Bom, primeiro que o Estado, no acampamento, nós achamos que o Estado tem responsabilidade, aquelas famílias ali estão na miséria por responsabilidade do Estado, que não teve uma política fundiária para resolver. E os acampamentos são mantidos com as famílias que já estão assentadas no nível de produção. Na região sul e sudeste do Pará, nós temos vários assentamentos com 600 e 500 famílias assentadas já, que têm um nível de produção maior, que eles, de forma solidária, garantem a alimentação dessas famílias. E no mais, a gente tem, por exemplo, exigido cesta básica da CONAB, da Companhia Nacional de Abastecimento, que é uma política do Ministério do Desenvolvimento Social, para famílias que estão em situação de risco. Ao mesmo tempo, isso aí também passa a ser uma contradição, porque, de algum modo, foi invertida a situação de 1950, quando você tinha 84% da população no campo e apenas 16% das pessoas na cidade. Hoje é o contrário, 84% na cidade e apenas 16% no campo. Quer dizer, a reforma agrária que se pensava de 50 anos atrás não é mais do que pode se pensar hoje, ou é a mesma coisa? Não, o problema agrário, na verdade, se modificou drasticamente, né? Primeiro, por conta dessa ausência da reforma agrária no campo, as pessoas migraram para as cidades, como você bem afirmou. Essa tabela se inverteu de cabeça para baixo, né, num fluxo migratório gigantesco, mas por conta da ausência de uma reforma agrária. E a outra é que hoje falar de questão agrária não é falar somente mais de terra. Para nós tem várias questões mais complexas envolvidas nisso. Por exemplo, nós queremos terra sim, mas só terra não basta. Se não der infraestrutura para as pessoas morarem no campo, elas vão abandonar o campo. É preciso terra, uma política de crédito e subsídio no campo. Nenhum país que se desenvolveu no mundo não se desenvolveu sem forte política do Estado, porque a alimentação é uma questão estratégica para uma nação. É preciso uma política de educação no campo e é preciso também discutir que forma de alimentação nós estamos oferecendo para a sociedade. Não basta, por exemplo, ter terra, produzir alimentos com veneno, onde o Brasil passou a ser o maior consumidor de veneno do mundo. Cada brasileiro consome 7,2 litros de veneno por ano, em média por conta dessa produção do chamado agronegócio. Para nós é preciso construir um novo modelo de produção no campo. Então a questão agrária se complexificou de fato. Alguns dados do agronegócio também informam que, apesar das 400 mil famílias assentadas pelo MST, dizem que nesse tamanho é o latifúndio mais improdutivo que se tem no Brasil. Isso é verdade?
Não, isso não é verdade. Isso, na verdade, é mais um mito criado pelo agronegócio, pelos senhores do chamado agronegócio, né? A bancada ruralista. A forma de produção do MST é diferente do chamado agronegócio. O agronegócio trabalha com maquinário intensivo, destruindo a floresta e produzindo monocultura, ou seja, só um tipo de cultura numa vasta quantidade de terra. A produção familiar ela é diversificada. Por exemplo, o que a gente quer que o trabalhador rural tenha no seu lote é o quê? Tudo aquilo que ele precisa para ele depender minimamente do mercado. Então ele tem que ter a banana, tem que ter a mandioca, tem que ter o frango, tem que ter os ovos, tem que ter a carne, tem que ter o leite, tem que ter o café. Tudo isso pode ser produzido na produção familiar. A cultura permanente para ter uma renda por safra, como o açaí, cupuaçu, que são nativos da Amazônia. Então esse é o nosso projeto e isso a gente já vivencia em vários assentamentos. Por quê? Porque a produção familiar ela é diversificada, ela respeita o meio ambiente e a produção do agronegócio não. Então tem uma diferença muito grande. Aliás, vocês são contra o agronegócio? Nós somos contra esse modelo predatório do agronegócio, somos contra. Porque, na verdade, o agronegócio é mais um mito, né? Agronegócio é você fazer uma troca, como acontece no campo, por exemplo, trocar uma saca de farinha por tantos frangos é agronegócio, é um negócio que se estabelece no campo. Só que isso virou uma ideologia do chamado setor empresarial da agricultura, né? Ulisses, não existe movimento nenhum social que não tenha o viés político. Na realidade, o João Pedro Stelle, do MST, vai procurar o que tem mais atrasado na América Latina, que é exatamente apoio ao Hugo Chávez, apoio ao Nicolás Maduro. Quer dizer, isso de alguma forma também não fica ruim para o movimento aqui no Brasil? Não, primeiro que nós não consideramos atraso, né? Nós consideramos que o governo, por exemplo, alguns governos progressistas na América Latina, como do Evo Morales na Bolívia, do Rafael Correa anteriormente agora, que teve eleição recentemente no Equador, o governo da Venezuela, começou com Chávez e depois agora o Maduro, para nós são sinais de avanço de várias políticas sociais na América Latina. A América Latina é um continente profundamente dilapidado. O país está falido, a Venezuela é um país falido. Mas por vários fatores, né? Primeiro, por uma crise estrutural do capitalismo em âmbito internacional. Segundo, por conta de um cerco que os Estados Unidos têm financiado grupos empresariais da Venezuela para sabotar o regime e a democracia na Venezuela. Esse é um discurso muito anos 60, anos 50. Quer dizer, nós estamos em 2017. Ainda é esse mesmo discurso. E aí, daqueles anos 50, desde os anos 20 para cá, acabou União Soviética, China, todos os chamados países, as revoluções socialistas praticamente acabaram. Os países viraram capitalismo. Dizem até hoje que só tem 3 países socialistas no mundo, né? Cuba, Coreia do Norte e alguns diretórios acadêmicos de ciências humanas. Quer dizer, você não acha um atraso ainda defender uma revolução socialista quando esse modelo já foi esgotado no mundo? Não, pelo contrário, eu acho que o socialismo ele é o futuro, né? O socialismo precisa ser renovado, rejuvenescido, para nós ele é o futuro. E por essa experiência, eu acho que primeiro que a gente tem que aprender com as experiências históricas. Com exceção de Cuba, as outras nós não consideramos nada de socialismo. Por exemplo, falar que a Coreia do Norte é socialista para nós é uma aberração. Aquilo ali é uma ditadura, coisa de um paranoico que inventou aquela história toda. Cuba não é uma ditadura? Não, Cuba para nós não é uma ditadura. Muito embora você tenha o Raul Castro no governo, mas você teve ali eleições permanentes em vários âmbitos da sociedade cubana, né? O Stalin também não era ditador. O Stalin é outra. O Stalin foi, na verdade, quem distorceu o processo legítimo que foi a gloriosa Revolução Socialista da União Soviética, que esse ano faz 100 anos, inclusive, né? Para nós é o seguinte, foram experiências extraordinárias, mostraram a capacidade de um povo de se autogovernar, mas teve seus desvios, né? E exatamente o período stalinista foi exatamente o período que se desviou. Por quê? Porque não houve mais democracia. As liberdades individuais foram tolhidas pelo Estado que sufocava as pessoas. Então, isso é uma distorção. Agora, nós temos que aprender com essas experiências para construir um projeto de futuro. Para nós não há modelo. Cuba é uma experiência, a Venezuela é uma experiência, a Bolívia é uma experiência, a União Soviética foi uma experiência. Nós temos que beber nessas fontes e construir o nosso caminho para esse futuro que é o socialismo. Em suma, o MST quer fazer essa experiência aqui no Brasil, fazer uma revolução socialista nos moldes tradicionais e, por exemplo, em última análise, ir contra a Constituição brasileira. Não, nós queremos construir uma revolução socialista no Brasil, não queremos, nós já estamos construindo isso. Os nossos assentamentos, vários deles já têm práticas de socialismo, as cooperativas, a forma de planificação econômica das nossas cooperativas, da agroecologia, isso já são experimentações e embriões dessa sociedade que a gente quer construir.
E segundo, nós não queremos fazer uma revolução nos moldes tradicionais, né? Para nós a revolução não é o ato de pegar em armas, tomar o poder, não é isso. A revolução é mudar comportamentos, mudar condutas e mudar radicalmente a estrutura social injusta que o Brasil tem. Então o MST aposta nesse projeto e está construindo esse projeto. O ex-primeiro-ministro da Inglaterra, aliás, um dos grandes da Segunda Guerra Mundial, disse que a democracia é o pior regime que existe no mundo, com exceção de todos os outros. Que práticas são essas que vocês não conseguem convencer a população brasileira de querer fazer uma revolução no campo? Por que o MST também não tem um registro legal jurídico e até não pode ser responsabilizado penalmente ou civilmente, porque não tem esse registro legal? Bom, em relação a essa questão de registro, primeiro que o MST não precisa de permissão do Estado para existir. Nós somos um movimento de massas, né? Nós somos um movimento social de massas e a gente não precisa da autorização do Estado. O Estado não manda no MST. Nós somos uma democracia viva, né? Nós, inclusive, questionamos esse Estado. Esse Estado, para nós, ele é uma farsa que existe democracia no Brasil. O direito de votar de 2 em 2 anos não significa que há democracia no Brasil. Basta ver a distorção que é a representação no Congresso Nacional, onde patrões mandam, dirigem empregados, onde homens mandam em mulheres no Congresso Nacional. Ali você tem uma distorção da sociedade brasileira. Nós temos que reverter esse jogo. Então essa democracia para nós ainda é uma fraude e ela precisa ser reconstruída. Esse é o nosso papel. Nós não queremos fazer uma revolução onde as pessoas sejam obrigadas a ficar no campo. A nossa revolução por exemplo, esse modelo injusto da sociedade brasileira que fez as pessoas serem expulsas no campo. Agora veja as cidades. As cidades são inviáveis. Vê uma cidade como Belém, por exemplo, com 1,5 milhão de habitantes no seu núcleo urbano, mas você pegar a região metropolitana, quase 3 milhões de pessoas vivendo como vivem em Marituba, num altíssimo grau de violência, vivendo como vivem em Ananindeua, no Curuçambá. Isso é inviável. E essas pessoas saíram do campo porque o campo não tinha condições de elas sobreviverem lá, porque não tinha escola, porque não tinha trabalho, porque não tinham terra. E elas tiveram a ilusão de que na cidade teria, e hoje não tem. Olha os bolsões de miséria de São Paulo, do Rio de Janeiro, aqueles índices de violência. Isso não é para nós um modelo de sociedade. Isso não é democracia. O MST está pronto para reconstruir esse processo. Ao longo da história política mundial, não existe nenhum movimento que não esteja atrelado, pelo menos, com simpatia a um determinado partido político, a uma determinada ideologia. Uma derrocada do PT nesses últimos anos em relação à Operação Lava Jato, como é que vai ficar o MST politicamente? O MST ainda apoia o Lula? Esse vai ser um debate que nós vamos deixar para os espaços, para os fóruns do MST, né? Vai ter encontro nacional no final do ano, vamos debater essa conjuntura política e agrária do país, mas objetivamente o MST é apoiado por vários partidos de esquerda, por forças populares, né? Até nem partidos nesse campo da esquerda, outros partidos que veem necessidade da reforma agrária têm apoiado o MST. Mas nós temos uma relação muito próxima com o PT, porque historicamente o PT sempre defendeu a causa da reforma agrária e a luta do MST, então é nosso aliado, como não só o PT, o PSOL, o PCB, o PCdoB, né? Partidos nesse campo de esquerda. Objetivamente, nós achamos que eles precisam passar por um processo de autocrítica profunda. O modelo do PT chegou ao fim, o seu ciclo, foi o ciclo dos últimos 30 anos, chegou ao seu final. É preciso se reinventar para enfrentar os novos desafios. Então o MST está nesse campo de esquerda, fazendo suas lutas, e nós vamos, obviamente, fazer os debates internos, mas objetivamente. O MST não apoia, por exemplo, esse processo de criminalização que acontece com o presidente Lula. Agora é preciso rever os seus caminhos que foram traçados nos últimos períodos. Como é que o MST vê a Operação Lava Jato? Foi invenção da sociedade? Foi invenção do juiz? Eu acho que qualquer processo que vá fazer uma revisão desse processo de corrupção a fundo no Brasil precisa ser incentivado. Porém, não pode ser seletivo para uns e utilizar métodos diferentes para outros. No nosso entendimento, há um processo visível de discriminação e de tentativa de criminalização dos setores de esquerda. Então é preciso ter um tratamento igual para todos, o que não está ocorrendo com a República de Curitiba, com o juiz Sérgio Moro, que para nós estamos querendo superar as estruturas democráticas do próprio país. Por exemplo, enquanto o PT estava apoiando os chamados movimentos sociais de esquerda, ao mesmo tempo, organicamente, estava pendurado em propinas. Quer dizer, muitos dos julgamentos ainda não acabaram.
mas hoje as evidências mostram. E isso não é uma questão a ser reconsiderada, a de entender esse movimento de esquerda na América Latina, onde todos eles estavam ligados à corrupção, ou a maioria deles? Eu acho que não é um fato generalizado, né? Por exemplo, se você pegar, o PT é um partido que tem capilaridade nacional, né? Tem presença em quase todos os municípios do Brasil. E a militância do PT é honrada, valorosa e honesta, né? O que existiu de fato, para mim, isso é público e notório, é um processo de burocratização, de corrupção de parte da cúpula partidária. E isso precisa ser penalizado, no meu entendimento. Precisa ser penalizado. Então é preciso ir a fundo com esse processo. Se ele tiver culpa no cartório, necessariamente precisa ser penalizado. Agora é preciso generalizar esse debate da corrupção nas suas verdadeiras raízes, né? Ela é uma instituição no Brasil, né? Se você pegar, tem corrupção da igreja ao poder judiciário. E por quê? É uma instituição brasileira, é preciso ser combatido na raiz do problema. E a raiz do nosso entendimento é a formação dos seres humanos chegando nas instituições. Então, é preciso que se faça o debate profundo da corrupção e não pura e simplesmente só no escopo dele, né? Para encerrar essa nossa entrevista aqui, você é ocupante de uma das invasões, não vou chamar esse nome invasão, da área da Taba, no Mosqueiro, né? Era transportes aéreos da Bacia Amazônica, era uma companhia aérea que estava aqui. E aí, Mosqueiro é uma área quase urbana. Por que vocês foram lá, fizeram a invasão, venceram, estão hoje assentados lá? Bom, primeiro porque o MST, na verdade, em 98, o MST decide fazer uma ocupação no entorno da capital. A gente acha que aqui tem uma população de muitas pessoas pobres, muitas pessoas egressos do campo que precisavam voltar para o campo. Então, para nós fazer ocupação na região e no entorno de Belém, que tem a maior densidade populacional do estado, era necessário. Ou seja, criando assentamentos aqui, você tinha produção para vender, para comercializar nesse público urbano. E segundo, porque aqui na capital está o centro do legislativo, do executivo, do judiciário, os grandes veículos de comunicação. Exatamente. A ideia é vir para a capital para poder dialogar com amplitude com a própria sociedade.